Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast exponencial aqui no Grupo Mercata. Hoje eu estou com o nosso amigo pessoal hoje aqui, Diogo Risse, um cara especial da rede Delimpa, que era a rede Casa Limpa, se eu não me engano, né, Diogo? Há 12 anos atrás. O Diogo tem uma história muito interessante. O Diogo, ele vem, né, do varejo, daquela venda varejo difícil de acontecer, desde da perua, que vem de bacia, vem de produto de limpeza, e ele tem uma história incrível. A história do Diogo é uma história de superação, e hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, um papo sobre superação, e um papo de como é possível chegar, né? A gente acha que não é possível, mas é possível chegar. E a história do Diogo começa com um desafio, né? Uma decisão que ele teve que tomar. Diogo, se apresenta para a galera que está aqui assistindo a gente, que vai nos assistir também. Conta um pouquinho quem é você, que é a Rede Delimpa. Conta aí, vai. Conta sua história. Matheus, primeiramente, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com você hoje, batendo esse papo aí. Você faz parte dessa história, né? Você começou com essa história com a gente quando a gente ainda tinha apenas uma vontade e o embrião lá atrás. Então, eu me chamo Diogo Risse, sou empresário, empreendedor, na grande maioria das partes, né? Então, hoje a gente tem aqui, graças a Deus, uma rede de franquia, tenho a indústria própria, que lá atrás era apenas um sonho, e a gente está no ramo de produto de limpeza, só que a gente costuma falar que a gente vende solução. Então, muito obrigado pelo convite aí, espero contribuir para esse pessoal que quer empreender, que quer tirar do papel a ideia e acha que o problema todo é só o dinheiro, né? Muito legal, Diogo. Diogo, galera, é o seguinte, imagina que você tenha R$50 no bolso, você está dentro da cidade de Santos, você tem uma decisão, ou você pega esses R$50 e paga o pedágio para subir a serra, ou você fica numa feira de empreendedorismo, de franchise que estava ocorrendo na cidade de Santos, e entra numa feira em torno de umas 3h30, 4 horas da tarde, sabendo que a feira acabava às 7 horas da noite, para tentar realizar um sonho. E ali ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa sou eu e o Ricardo Nunes, que vai estar assistindo a gente aqui com certeza também. E depois de 12 anos aproximadamente, essa rede de franquias fatura em torno aí de aproximadamente 15 milhões ano. Mas faturamento não quer dizer que o Diogo é um cara milionário, que ele já está surfando em Paris, né, Diogo? Já está embora. Que a gente vai falar bastante sobre isso, que fatura-se milhões, mas quanto sobra, né? Então o desafio é muito grande também. Então, essa é uma história que a gente quer contar. E Diogo, conta para mim, assim, cara, relembrando esse episódio, né? O que você estava fazendo em Santos naquela época, cara? Que você estava viajando com a família, você estava a negócio, estava procurando oportunidade? O que te levou lá para... Ou foi a feira de franquia mesmo? O que aconteceu foi o seguinte, Matheus. Nesse ano aí, eu estava num dos momentos mais críticos da empresa, né? E eu não tinha como crescer. E eu achava que a única coisa que eu tinha era insuficiente. E, na verdade, era o que mais bastava, que era o conhecimento no meu segmento. Aí eu comecei a ler uma coisa, outra, mas não existia. Tanto que a gente tem esse título, graças a você também, é a primeira franquia formatada a nível Brasil no segmento de produto de limpeza. E eu comecei a estudar sobre isso, falei, olha, uma oportunidade, porque vai vir investimento de terceiro, eu vou ensinar a pessoa tudo o que eu sei, que é o meu know-how, e eu acho que a coisa vai funcionar. Só que eu precisei tomar uma decisão e comecei a procurar. E a feira mais próxima que tinha da época era uma feira que estava tendo em Santos, salvo engano, foi lá no Grupo Mendes, né, lá no espaço deles lá, e eu falei, puxa, eu vou descer lá. Só que, assim, a ausência de conflito na hora fez o negócio materializar. Por quê? Eu, na época, Matheus, eu não tinha nem carro apto aí. Meu carro ainda estava sem documento. Só que na ideia de ter uma franquia, fazer um negócio, fazer outro, quero deixar aqui também um grande abraço ao Fabiano, que foi um parceirão meu lá, logo no começo, até hoje, né, diga-se de passagem. Mas ele acreditou na minha ideia, mesmo sem eu ter conhecimento algum de franquia, e comentei com ele que eu tinha muita vontade, mas a ideia foi passada para ele que eu já estava indo para fechar a formatação da franquia. Aí eu falei, Fabiano, eu precisava de um carro, rapaz, você tem uma picapinha aí e tal? Ele falou, empresta para você. A ideia era que ele emprestasse, mas na hora que você fosse pegar já tivesse abastecido. E ela dava para chegar. Aí ele emprestou o carro dele, né?
como todo bom empreendedor e visionário também que ele era, falou, pô, isso aí vai dar certo, amanhã depois ele pode me ajudar também, eu posso ser um franqueado e vamos lá. Aí peguei Show o de carro bola. dele e desci para Santos. Só que eu nem me atentei que era o último dia da feira, sabe aquele entusiasmo? Não, eu vou, eu vou, eu Você vou. tava na vontade de, Não, de, de voltar montei no franqueador. carro. Não, vou saber como é. Vou chegar lá e eu vou saber como é. Porque, assim, um negócio que eu sempre tive comigo desde muito pequeno, porque a família inteira foi do comércio, foi vendedor, não importa o que vai acontecer, você tem que dar o primeiro passo, vá. Tá? Se a pessoa vai te dar a mão, estender a mão para você ou não, o seu papel é estender a sua. E eu coloquei isso na cabeça e fui. Saí daqui, era meio-dia de Sorocaba, né? A gente está uns 200 km de Santos. A serra, uma chuva que Deus mandava, que não sei se você vai lembrar da época. Tanto Tava que a feira chovendo. estava até meio fraco o movimento por causa Tava, disso. tava. Com muito custo, cheguei em Santos 3h30 da tarde. Fui na portaria para comprar o ingresso. Custava, acho que R$ 15 para entrar. Foi uma decisão, acho que dos diretores da feira, não fazer de graça, porque daí já dá uma filtrada, enfim. Eu tinha exatamente R$ 100. E daí você compra o ingresso, já vai ficar meio duro. Só que a pessoa que estava na bilheteria já estava desarmando o caixa dela. Na época não tinha esse negócio de Pix, essa coisa toda, nada, né? Era Aham. crédito ou dinheiro, e era mais dinheiro. E a pessoa do caixa falou assim, ô moço, ó, eu não vou nem cobrar, porque é o seguinte, você vai entrar aí, você vai dar uma volta e vai sair, os expositores, a grande maioria já estão até desmontados. Falei, puxa, sério que você não vai nem cobrar? Não, não vou nem cobrar. Pode entrar lá só para você conhecer mesmo. Ah, fui entusiasmado, né? E a hora que entrou na feira, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, e agora a gente batendo esse papo, você vai lembrar. O seu stand era um dos últimos lá, porque era a Lá no estratégia fundo. sua, depois você explicou, porque É. todo mundo queria conhecer a feira até o final. E quando você é um dos primeiros stands, aí depois a gente participou de feiras, você explicou, que a pessoa passa batida e não para. É, que Ou nem seja, você manada, estava né? lá na Boi, né? curva do rio, lá na esquina. É, você abre a porta e os boi entra tudo, né? É, Ah, aí cheguei no stand, era o único que ainda tinha atendimento, todos os outros, de fato, eles eram, Top. uma grande maioria eram stands demonstrando franquia, e eu tinha visto lá no reviews lá da feira que estaria o Grupo Mercata, que era uma formatadora de franquia. Eu já fui focado em achar você. A hora que eu vi, era o único que estava atendendo, e você ainda estava em atendimento. Eu tomei um chazinho de banco lá, né? Eu, na época, ainda estava não só na pior fase financeira, mas também física, estava pesando quase 200 quilos. Fiquei lá em pé, quase 45 minutos, esperando o Matheus, e nisso batendo um papo com o nosso amigo, Paulo que era o Zambonaro, Paulo, em o memória Paulo, dele. É. o Paulo. Aí depois o Ricardo também estava na feira e fez o atendimento. Aí eu fiquei esperando, e teve a oportunidade de conversar com você. Você vai lembrar bem dessa conversa nossa. Você falou, cara, é o seguinte, você colocou 3 imposições para mim. Não, você precisa ter tal coisa, eu tenho. Não, mas você precisa ter o padrão de cor, eu tenho. Você precisa ter tal coisa, eu tenho. A hora que você falou agora é a hora que eu vou pôr o famoso testar a temperatura, né? Falou, olha, o investimento é em torno de tanto. Cara, eu engoli um sapo de uns 4,5 kg. Falei, não, isso Aquilo, aí eu né? também tenho. Isso aí eu também tenho. Ah, então tá Só o bom. Você pessoal saber, o investimento na época de formação de franquia, isso há 12 anos atrás, era 60 mil. Hoje, Diogo, só para você saber, se a gente for pôr a mão para pensar em franquear alguma coisa, não dá menos de 150 mil reais. Só pra você saber como o mundo mudou. é, Aí o sapo isso aí passou. sempre isso aí sempre foi aqueles aventureiros que tinha por bem menos, mas não tem um mínimo de conhecimento para nada, né? E aí vai fazendo as coisas, acho que é copia e cola, né? E muita coisa, quando a gente falou daquilo, o que eu fui? Eu fui com uma ideia, absorvi num bate-papo com você, que eu acho que a gente ficou uns 40 minutos ainda, você foi super atencioso, você já estava cansado, 3 dias de evento, acho que era o último dia, todo mundo já desmontando e você lá conversando comigo, e eu puxando informação, mas como funciona? O que eu tenho que falar com o franqueado? Resumindo, eu voltei com os meus R$ 50 embora, que era o que tinha, não deu nem para comer, deu só para abastecer e pagar pedágio, porque o pedágio já era caro. E eu, na época, não comia tão pouco, então foi um sufoco para voltar, mas voltei. Mas Aí, só voltou. que eu cheguei na cidade, Matheus,
graças ao atendimento seu, que foi de ponta a ponta, e eu já participei de vários atendimentos junto com você vendo, você entrega tudo. Aí você me entregou praticamente faltando só ter um alvará mesmo, uma assinatura de chancela de como era ser um franqueado, um franqueador. Uhum. E isso daí ficou na minha cabeça. Como que eu consegui dar o primeiro pontapé com você, que foi a partir de 7 dias depois a gente deu o sinal para você? Porque em cima de tudo que eu vendi a primeira franquia, pedi um sinal para o franqueado, ele me deu o sinal e depois você começou a formatação e a gente entregou a marca formatada para ele. Exato. Os primeiros manuais, né? Antigamente os manuais eram impressos, tinha uma didática diferente. Hoje é tudo gravado, tudo em vídeo, né? Tem tipo como se fosse uma escola EAD, né? Hoje o cara compra uma franquia, ele tem toda a parte institucional. E eu lembro. Pode falar. E eu lembro que você até fez questão quando a gente terminou, porque você tinha um prazo, você terminou um pouco antes do prazo, me entregou toda a formatação pronta, você veio numa inauguração dessa primeira franquia formatada aqui em Sorocaba. Eu vi. Eu lembro. E comemorar, né? A gente gostava de comemorar o sucesso. Não, e vivenciar isso foi muito importante, porque exatamente tudo que você falou em 12 anos lá atrás, hoje, muita coisa na hora a gente parece que é besteira, que você era um vendedor e não, mas hoje a gente fala, rapaz, se eu já tivesse feito isso há 12 anos atrás, hoje alguma coisa estava um pouco melhor. E pegando esse gancho aí, Diogo, né? Até para os futuros franqueadores, né? Agora que você tem quantos anos de franqueador? Já uns 12, 13 anos já franqueando? Por aí. Eu já tenho 13 anos. Eu já tenho franqueado na franquia 13 anos comigo. Né? Então vamos lá. Pegando esse gancho, o cara que está montando um negócio agora, né? Aquela história que a gente fala assim, qualifica o cara para entrar na sua rede. Esse cara vai ser o seu novo filho. Esse filho cresce. Esse cara vai dar trabalho, né? Conta um pouco dessa experiência, assim. É lógico, a gente tem franqueados muito bons, mas, né, a gente tem franqueados muito teimosos. Acho que o problema não é o franqueado ruim. O problema é o franqueado que não quer seguir a regra. Por quê? Um parênteses aqui, né? O cara que compra uma franquia, ele tá. O que ele tá querendo? Ele tá querendo comprar o seu know-how. Ele quer comprar a tua experiência, ele quer encurtar o teu tempo, ele quer encurtar tempo. Então ele paga 50, 100, 200 mil numa taxa de franquia para encurtar tempo, né? Para poder ter uma informação mais rápida. Cara, o que você fala para essa geração de franquias que nos últimos 10 anos apareceu? E esse é um dos motivos que me fez não sair totalmente do mercado de franquias, mas eu escolho quem eu quero trabalhar com franquia. Eu pego o projeto do cara, eu olho e falo, cara, você não tem perfil para ser meu cliente. E eu faço exatamente isso, porque se o cara não tem perfil, ele não vai ouvir, ele não vai fazer certo. Então, assim, o que você fala para esses caras? Né? Assim, conta um pouquinho dessa dor, só para a galera sentir isso. Sim. O Matheus, um negócio que eu falo até hoje, e eu não abro mão disso, é o seguinte: toda franquia precisa ter a expertise naquilo que ela vai pôr os outros para fazer. E você foi o cara que lá atrás do jogo, você tem a sua loja aberta há mais de 2 anos? Tenho. Ah, então, beleza. Senão nós não ia nem conversar. Você falou desse jeito para mim. Você foi até ignorante no dia. Porque você falou, viu? Fazer franquia para pôr os outros de cobaia, qualquer um faz. Ah, eu sei fazer sorvete. Não, então vai lá você vender para mim, se der certo, nós vamos arrebentar. Mas como? Então isso daí ficou muito marcado na minha cabeça. Você tem um negócio testado, viabilizado. E outro detalhe, que já quebrou, tenho. Então você pode ser franqueador. Então, por quê? Você tem que saber as dores. O que eu vejo como um franqueador hoje? Que muitos franqueados têm a primeira pergunta que fala: quanto tempo volta o meu retorno? Quanto tempo você vai investir para voltar o seu retorno? A resposta está sempre com você. Cara, essa pergunta é clássica, né? Você vê lá, você pega a BF. Eu particularmente, eu acho que a BF tem o seu peso, né?
Mas uma coisa que eu também sempre falei, né? O símbolo e a chancela de ABF não quer dizer nada. Tem muito franqueador, milhões de vezes mais capazes e mais capacitados, e nem estão associados à ABF. Por quê? Tem que tomar um cuidado. Então você vai lá no site da ABF, lá, pega lá, olha lá a franquia, e aí você faz perguntas simples pro cara, né? Qual que é o taxa de retorno? O cara fala 24 meses. Se você olhar no site da BF, 94% das franquias são 24 a 36 meses, beleza? E é o que você está falando. Quanto você vai investir de tempo para trabalhar, né? Agora umas perguntinhas-chave, né? Porque Que a gente... aí pegando de novo, sim, não, mas seguindo essa colocação, o que acontece? Lá atrás, quando a gente pegou lá atrás, quando a gente começou a formatação, a gente tinha um cenário do país. O cenário veio mudando, veio melhorando, piorou, melhorou, piorou. Só que o que não muda? A maneira que a gente faz o nosso negócio, que é por o quê? Por o coração, por a solução na ponta. E assim, hoje a gente tem uma tranquilidade aos franqueados que a rentabilidade dele depende do empenho dele. Mas quanto mais eu faço, mais eu ganho. É matemática exata, é isso aí. Por quê? Tem franqueado que hoje ele trabalha como um CLT de luxo, não no nosso caso 100%, mas um ou outro, ele acha que depois que ele tem um comércio próprio, ele pode se dar o luxo de algumas coisas, e não funciona assim. Quando ele está trabalhando para os outros de CLT, que tem um salário bacana, vamos falar um bancário, e ele precisa ir bater, o dia inteiro tomando pedrada. Aí, a hora que ele monta uma franquia, na cabeça dele, quando ele vai comprar a franquia, ele comprou o direito de não ter mais injeção de saco. E é pelo contrário, ele vai ter mais uma cobrança. Que é alguém falando para ele, você está saindo do caminho, volta para cá. Você quer fazer as coisas mais tranquilo, do seu jeito? Não compra uma franquia. A franquia ela já tem a roda inventada, é só rolar ela. É só rolar ela e seguir o processo. Qual que é o papel entre o franqueador e o franqueado? O franqueador inventa a roda e o franqueado é o chão onde essa roda vai rodar. Aí a franquia vai adaptando a roda para cada estilo de chão. O que eu quero usar com essa metáfora? Tem cara que às vezes está na estrada de terra, tem que ser um tipo de pneu. Tem um cara que está na chuva, tem que ser outro tipo de pneu. Mas cara, isso cabe ao franqueador falar para ele qual o melhor pneu, entendeu? Você imaginou se o piloto da Fórmula 1 tivesse preocupado em controlar o carro dele e ainda está pensando se o pneu está acabando, não está acabando? Não funciona. Não. Isso aí, você dá um exemplo fácil. Aí vira corrida de rua. Corrida de rua, o carro capota, o carro bate, o carro, entendeu? Então, isso é que saudade. cara, rapaz, tava com saudade dessas metáforas do Diogo aí, rapaz. Nossa, que eu já ri junto com você, cara. Misericórdia. Cara, isso é legal, porque você pega a Pizza Hut, por exemplo, né? Pizza Hut, ela tem um padrão, né? O padrão da franquia, McDonald's, Habib's e tal. Mas, em determinados estados, em determinadas cidades, em determinados países, existe, sim, uma pizza, né? Diferenciada para o local, né? Por exemplo, Brasil, a gente tem franquias que tem que ter produtos diferenciados para Norte e Nordeste, porque a cultura é diferente, não adianta colocar lá que não vai vender, entendeu? É o que você está falando, é o franqueador que determina, né? Eu trabalhei na Mattel, isso há, sei lá, 20 anos atrás, estou com 44, 18 anos atrás, não sei nem te falar. Eu lembro que na Mattel chegou o meu gerente de vendas e falou assim, cara, a gente precisa vender essa Barbie aqui, ó, Barbie negra. E não vendia no estado de São Paulo. Não vendia. E não vendia. A gente botava na gôndola, não vendia. Eu falei, cara, vamos mudar de estado. Roda uma campanha. Norte, Nordeste, né? Vai para outro lugar. Cara, Norte consumiu absurdamente o produto e não vendia Barbie loira lá, né? Bom, então é isso, Diogo. A gente estava falando da Mattel. A Mattel, a gente reformulou a venda da Barbie para vender a Barbie negra, né? E aí a gente foi para o Norte e Nordeste e vendeu muito, né? Então, assim, esses ajustes as franquias precisam fazer, né? Esses ajustes são necessários e é o que você falou. Sabe o que é legal, Matheus? Assim, ó, um negócio que eu venho aprendendo muito, porque hoje a gente tem franquia no Tocantins. É outra realidade daqui em questão cultural, em questão de clima. Muda muito, né? Não tem nem como comparar. Se você desce em Palmas lá, parece que você desceu e o maçarico vem andando atrás de você, empurrando você para andar. E o que acontece com isso?
Por que a gente fala que o modelo de franquia é muito bom? Por dois motivos. Primeiro, você vai comprar os erros que o franqueador já teve. Se o franqueador nunca teve erro, ele já não serve para franquear. Segundo, a gente precisa da dor e do conhecimento local do franqueado. Eu já não deixo, e não era uma prática minha deixar, por causa das suas orientações, o cara abrir numa região que ele não conhece. Ah, mas eu quero abrir lá que a região é boa. Você já morou lá? Você conhece a região? Quem mora lá? Você veio de lá? Não, não venho, é porque eu vejo que lá passa muito carro. Eu falei, viu, na Marginal Tietê também passa, e você não vê nenhum comércio lá no meio da Marginal Tietê. Então, a gente precisa, ele precisa comprar nossa dor de erro, e a gente precisa usar a dor ou o conhecimento, porque dor não, porque às vezes ele nunca teve empresa, né? O conhecimento dele local para que o negócio tenha sucesso. Por isso que tem lá no nosso contrato, na COF, o ganha-ganha. Lembra que você montou a COF para a gente? Lembro. O ganha-ganha está em negrito na COF até hoje que você montou. É o ganha-ganha. Por quê? Muitas vezes a pessoa acha que o franqueador... o que acontece hoje? Tem 38 franquias hoje, Matheus. Eu não aumentei o meu número de franquia absurdamente igual uma outra que fez aí, por quê? A gente pensa muito a longo prazo. 60% das minhas franquias já está no segundo contrato. 20% já está no terceiro. Então, não adianta você montar, iludir o cara, vender o que não vai funcionar e o cara desistir. Não compensa. Então, a gente se você olhar para trás, muito 38 unidades, né? Se você olhar para trás hoje, 38 unidades, 12, 13 anos de empresa, cara, é um resultado, assim, muito bom, ainda mais para os dias de hoje, né? E, Diogo, conta para mim, qual foi o seu maior erro? O maior erro foi ter demorado para conhecer você. Que isso, cara, misericórdia. O Grupo Mercata foi o que mudou da água para o vinho, né? O Diogo... assim, eu sou grato às suas palavras, né? Mas o que acontece, Diogo, que eu vejo, tá? As pessoas não estão preparadas para ouvir verdade. Por quê? É só mentira não. E a corrida do ouro. E quando você fala pro cara assim, cara, isso não vai dar certo por esse motivo, ele fala mentira, porque meu amigo, porque o fulano, porque o ciclano prosperou, porque... Cara, só que você vai pegar a história desse ciclano, desse fulano que prosperou, cara, tem alguma coisa errada por trás, entendeu? Sim. Então, senta muita gente na minha frente aqui e fala, eu quero fazer isso. Beleza. Mas, meu amigo, isso não vai dar certo. É ilícito, né? Ah, não declara imposto. Tá errado, é ilícito. Você precisa montar um negócio que se declarar imposto seja viável. Ah, mas sim, todo mundo sonega, mas você não pode ser todo mundo. Exatamente. Se a gente for usar na parte do empreendedorismo, Matheus, o maior erro nosso é não saber falar não, tá? Isso daí é um erro gigantesco, tanto de franqueador como de comerciante. Por quê? Eu ensino para os nossos franqueados hoje uma matemática que eu gosto, quando eu dou treinamento, eu gosto de falar para eles que é a matemática de padaria. Sabe a continha de padaria? Você pega um rascunho e faz uma continha? Então, eu chamo de conta burra. Você vai atender 10 clientes por dia, aqui, né? Legal? Legal. É uma conta exata, não tem como o cara não saber. Vamos lá. Você vai atender 10 clientes por dia. Isso daí independente do segmento, tá? Mas é no nosso segmento. Você vai atender 10 clientes por dia. Tá legal aí? Aqui eu acho que estava entrando uma ligação aí, não sei. Vamos lá, desculpa aí. Você vai atender 10 clientes por dia. 20% desses 10 clientes, ou seja, 2 clientes, eles vão ser aquele entrave na sua vida. Que é aquele cara que vai reclamar de tudo, vai contar que fulano morreu, que ciclano morreu, que tá tudo caro. E normalmente esses 2 clientes, ou ele vem na hora que você está abrindo a porta do seu comércio, ou no final do dia. Por quê? Quando você está abrindo a porta do comércio, é para testar você e falar, puta, meu dia vai ser uma merda hoje, que já começou com esse cara. Ou no final do dia, quando o dia já não foi muito bom, esse cara também entra para falar, puta, hoje foi ruim o dia mesmo. Então, você precisa dar graças a Deus se esses caras foram os 2 primeiros do dia. Por quê? Se a gente tem uma matemática que 20% vai ser esses clientes, nós só precisa atender. Se não vai atender 10, só precisa atender 2 ruins. Atendeu 2 ruins, o resto é tudo bom. Só que a gente precisa saber que todo mundo pode ser nosso cliente, mas nem todo mundo deve ser nosso cliente. Boa. Aí você não se frustra. Boa.
Todo mundo pode, entendeu? mas nem todo mundo deve. Perfeito. Nem todo mundo deve ser nosso cliente. E a escolha da pessoa ser o nosso cliente ou não é só nossa. É nosso, exato. É o que eu falo aqui. Às vezes o cara chega e fala, cara, eu tenho dinheiro. Fala, mas você não tem know-how. Vai pro Sebrae. Eu falei, eu falo várias vezes, cara, vai lá no Sebrae. O Sebrae vai te orientar, vai te dar um norte. O Sebrae não vai fazer nada por você. Isso. O Sebrae não vai fazer nada. Lá ele vai ensinar você a voar sem te dar asa, né? É o que ele faz lá. Então, o que acontece? Hoje, se você parar e refletir no comércio, como ele está, por que muito comerciante hoje, e graças a Deus a gente passa muito isso para os franqueados, eles se frustram, porque eles querem vender de tudo para todo mundo e olha, se puder, ao mesmo tempo. Ou seja, você está pescando com 3 varas. O primeiro sininho tocou, você quer pegar, o terceiro tocou? Não. Se chama alinhamento de contentamento. Olha que palavra bonita. Uma palavra que eu inventei. Alinhamento de contentamento. Se você não tiver um contentamento lógico na sua cabeça, uma meta para chegar no objetivo, todo dia para você vai ser ruim. Mas pega isso que eu vou te falar agora, ó. Todo mundo que nasce para ser empreendedor, ele tem que ter um propósito. Um propósito. Então, qual que é o propósito do Diogo e por que o Diogo deu certo? Porque o seu propósito é levar material de limpeza para casa da dona de casa a um baixo custo e com produto altamente eficaz. Esse é o seu propósito. Você faz isso com excelência, gosta disso, construiu uma fábrica e hoje tem uma rede de franquia com mais de 30 unidades. Mas as pessoas trocam o propósito por proposta. E aí, a hora que vira proposta... Tudo que vem por dinheiro, vai por dinheiro, né? Isso, aí a hora que você troca por proposta, a proposta tem um fim, o propósito não tem fim, entendeu? Isso então, esse é um ponto muito crucial para o empresário. Cara, você tem um propósito para o seu negócio? Eu quero ganhar dinheiro. Não, isso é proposta, né? Ganhar dinheiro não é o fim, né? Não, ganhar dinheiro é consequência. Você tem um propósito, que nem o mercado, você tem um propósito? Eu tenho um propósito. O meu propósito, cara, é falar de negócio para empreendedores que queiram seguir uma vida com Deus. O meu negócio é mais complexo ainda, né? Mas eu quero estar do seu lado e você fala assim, pô, eu quero andar com o Matheus porque o cara é honesto, o cara é íntegro, o cara joga um jogo diferente, né? Não vai passar perna em mim, né? Enfim, vou te dar um exemplo, né? Rodei um tráfego para uma empresa aqui essa semana e o meu abençoado gestor de tráfego, de vez de colocar R$400, colocou 4.000, né, por dia. Pelo menos o cara não conseguiu nem atender as ligações, né? Não, então, o que aconteceu? O cara explodiu de venda, vendeu, tal, beleza. Me ligou, falou, cara, o que você fez aí que deu muito certo, que explodiu, pá, tá louco o negócio aqui, tá maluco. Eu falei, cara, não sei, vou ver. A hora que eu entrei na campanha, eu falei, nossa, R$16.000, velho. R$16.000. Eu falei, cara, 4.000 reais. Aí eu liguei para ele e falei, cara, a gente colocou um 0 a mais aqui na campanha, você explodiu de venda, você vendeu quanto? Aí ele falou, peraí, fez a conta lá, 16.000, vendi 32. Eu falei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu te devolva esse dinheiro, que o erro foi nosso, ou você vai absorver porque você teve lucro? Aí o cara mais difícil parou. responder, né? Então, mas o cara falou, quero o dinheiro de volta. Sério? O cara falou, quero o dinheiro de volta. Aí entra a questão do propósito. Eu falei, tá, tudo bem, beleza. Eu posso pagar para você em 3 vezes? Porque hoje eu não consigo te dar 16.000 à vista. Porque o dinheiro foi para o Google, não foi para mim. Eu falei, não tem problema, Matheus, tranquilo. Falei, beleza. Foi. Pagamos, ok, zerou, tal. Esse cara, ele é um cara que serve para... Assim, ele não tem mais perfil para ser meu cliente. E eu falei para ele, falei, cara, ó, infelizmente, você não tem os mesmos princípios que os meus e eu não posso te atender mais. Tive um erro, paguei pelo erro, tá tudo certo, tudo beleza, beleza. Mas você tá conectado à sua proposta. E a sua proposta vai te levar para o fundo do poço e pode arrastar pessoas juntos. E eu não vou junto com você. Beleza? Sim. Aí o cara ficou meio chateado, meio abalado e tal. Vira e mexe, ele vem aqui na gente, toma um café, dá uma sondada aqui e tal. E quem mais pode, viu? Assim, a gente precisa, você deve falar muito disso no seu propósito. Se Jesus sabia que Judas estava sentado na mesa e já ia trair, a gente tem que aprender,
não precisa viver, mas conviver, porque o bem e o mal vai existir para sempre. Cara. Vai existir, cara. E se não existir, fica. O mundo acabou, Jesus voltou, né? É isso aí. Então, assim, Matheus, isso daí a gente vê muito hoje, ou assim, se a gente precisar deixar o propósito nosso bem claro, que eu passo aos franqueados hoje, quando eu mando uma mensagem no grupo de franqueados, eu já mando muito bom dia com muita alegria e vendas, por quê? Eles precisam entender que vendas não é sobre coisas, é sobre situações. E a primeira venda do dia tem que ser para nós. Se a gente não vender para a gente que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, eu tenho que fazer, você nem da cama sai. Não sai mesmo. Então, aí quando a gente fala para eles que a gente não vende mais produto de limpeza, e é um fato, há 6 anos eu descobri isso, Matheus. Eu hoje, quando alguém pergunta o que a nossa franquia é, nós temos uma fábrica, uma indústria de produto de limpeza, mas nós somos uma fábrica de soluções. Eu deixo bem claro para todos os franqueados que nós vendemos soluções e entregamos material de limpeza. Por quê? Material de limpeza, até açougue vende. Até conveniência de posto 24 horas, você for lá, tem uma venda lá que tem detergente. Entendeu? Agora, a solução, a manualização da parada, sabe quando você vai comprar um carro, a sua tomada de decisão aquele carro ali não tem chave reserva e nem manual. Ah, não, vale menos. Não muda nada, mas vale menos, que é valor. Então, eu ensino eles que eles são o manual e são a chave reserva do cliente. Ou seja, quando o cara vai sair para comprar um produto de limpeza e ele já foi abordado dentro de uma franquia nossa, ele fala, não, peraí, eu vou lá porque aquele dia eu precisava comprar tal produto, ele não deixou eu levar tal produto, eu levei outros e solucionou. Aí você começa a criar soluções, entendeu? Que é o que os grandes cases já fazem há muito tempo. Quem imagina que o McDonald's vende hambúrguer? Não, ele vende velocidade. Quem come no McDonald's não compra hambúrguer, ele compra velocidade, ele não tem tempo. Olha que engraçado, né? Para o cliente final é velocidade, eu acho que eu concordo com você. E para o business do McDonald's é terreno imobiliário. Sim, que daí é outra pegada, né? Que daí é outra situação. É outra visão. E agora a gente está usando um case deles também, que eles são referência para a gente, e de um tempo para cá a gente vem se transformando no quê? Lógico, resguardadas suas devidas proporções. A gente vem se tornando a loja do Limpa Tudo. Ele de limpa é quem vende o Limpa Tudo. O McDonald's é quem vende o Big Mac. Deixa eu te falar, eu peguei um dado essa semana do McDonald's de faturamento. Sabe aquele upsell da batatinha? Por mais R$2 você não quer levar uma batatinha grande? Por mais R$1, robótico. Cara, sabe quanto que o McDonald's fatura por dia vendendo R$2 de batatinha? Cara, não tenho nem base de número. 2 milhões. A rede, né? 2 milhões de dólares por dia só de upsell vendendo batatinha. Então, cara, você pode aplicar no seu negócio. O cara comprou lá um Limpa Tudo. Cara, Sim. Por mais R$3 você não quer levar aqui sei lá. Ó, uma ideia para você. Uma ideia para você. Você grava uma aula. Uma ideia para você. O robótico, né? QR Code, grava uma aula no QR Code. Por mais R$4 você não quer levar aqui uma aula específica para você poder assistir e ter o conhecimento de como limpar a sua casa com produtos corretos de forma correta? R$4, leva isso aqui. Põe aqui no seu checkout. Produto digital, não tem custo nenhum para você e o mundo vai assistir o Diogo, né? É isso, é uma boa ideia. É disso que a gente precisa, que é o que a gente estava falando agora lá, antes de começar, né? A sorte, ela está em movimento, cara. Ela não vai achar ninguém parado. Não. Ela tem que trombar com você em movimento. Você nunca vai ver a sorte vir e bater na porta. Você tromba de frente com ela. Opa. Só que aí, quando você bate de frente com ela, você nem acha que é a sorte. Você fala, nossa, que tranco que eu tomei. É a sorte querendo levar você junto, mas você não está pronto. Ô, Diogo, e quando foi o momento que você falou assim, agora eu acho que vai? Porque, cara, em 13 anos, eu acho que você pensou em desistir mais do que pensou em prosseguir, eu acho, né? Geralmente é assim. Mas chega uma hora que a gente fala, não, agora não tem mais como, agora vai. Você consegue identificar esse momento? Esse momento, Matheus, é exatamente o que eu uso na minha vida depois que eu fiz a bariátrica. É o hoje. Ontem já foi, o amanhã nem chegou e nem sei se vai existir. Então, hoje, agora vai. Hoje vai.
Porque, assim, o passado vai causando dependência na gente e vai trazendo depressão, né? Puta, eu devia ter feito. Nossa, se eu tivesse... E o amanhã? Amanhã eu não posso fazer nada, cara, se eu não resolver hoje. Então, assim, hoje vai. Hoje eu tô sentindo que o negócio vai decolar. Mas e amanhã? Amanhã também. Amanhã vai ser o hoje. Por quê? Quando a gente fala, assim, do decolar, Matheus, já teve várias vezes, e mesmo com a rede de franquia, eu sozinho pensando, eu falo, cara, você faz isso, faz aquilo. Puxa, eu podia estar faturando 1 bi por ano. Eu faturo só 15 milhãozinho. Cara, 1 bi. Porque aí você vê uns números astronômicos de outras empresas que não tem nem 1% da qualidade, do propósito nosso. Mas sabe aquele, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada? É isso aí que começa a levar. Então, hoje o cara vai comprar uma franquia. Eu tenho dinheiro, mas você tem o propósito. Eu quero levar você. Eu pego, ó, franqueado, Matheus. Eu dou a mão pro cara e falo, vamos numa loja. Vem aqui. Ó, isso aqui é a operação. Eu já olho o olho do cara. Se o olho do cara brilhou e ele, sabe, aqui, assim, ó, você olha. Ah, não, aí você se vê fazendo isso aqui? Você se vê atendendo uma senhorinha que não tem nem dinheiro para pagar? Ou você quer dinheiro? Porque às vezes a gente está lá numa loja, Matheus, é o que eu falo, a gente vende solução. E às vezes a solução é você dar um amaciante para uma pessoa que não tem dinheiro. Não é dar 5% de desconto para um cara que comprou 3 mil. Boa, isso é um ponto importante, cara, porque a pessoa leva o seu produto e conhece, né? É isso. E aí Só você que a gente transforma. hoje, a gente não quer ajudar, a gente não quer transbordar, a gente quer fazer o seguinte, o cara que tem muito dinheiro, eu vou dar um desconto para ele, porque ele vai pagar à vista. Mas e aquele que olha e fala, na próxima eu levo, hoje eu tô, esperar meu cartão virar. Cara, isso aí é para você pegar a garrafa e pôr na sacola dela e falar, não, se eu só quiser, deixa uma volta para pagar. De vez eu gastar tráfego pago, vou investir no meu cliente, né? Esse cara volta. Isso. Como que você consegue fazer o seu tráfego pago dentro da sua unidade? A gente muitas vezes é igual o celular, né? A gente afasta quem está perto e traz para perto quem está longe. O celular faz isso. E o tráfego pago, muitas vezes, do mesmo jeito. Porque é muito bom, você traz cliente. Mas e a manutenção daquele cliente? Como que está fazendo? Por exemplo, a gente teve uma call aqui com os franqueados, colocamos, a maioria deles conseguiu participar, que aí é aquilo que a gente fala, né? Que você já tinha dado esses conselhos lá atrás. É regra. Tal dia, tal hora tem que estar lá. Porque quando você é funcionário e a empresa fala, vai ter reunião às 19 horas, tem que estar lá. Você vai. Aí quando você tem um negócio próprio, meu filho tinha aula, meu filho tinha não sei o quê, meu filho não sei o quê. Você entende? Então, beleza. Aí a gente seguindo esse parâmetro, vamos lá, vai ter reunião. Vamos falar sobre tendência. Como que você fala sobre tendência de produto de limpeza? Não tem como falar. O que a gente fala é que a tendência é só aumentar a venda de produto de limpeza. Porque eu falo para eles, produto de limpeza hoje, que é uma das soluções que a gente vende, ela é mais necessária do que o alimento, cara. Porque para você fazer o alimento, você precisa estar limpo. Depois que você faz, você tem que limpar. Quantos por cento de diferença da gôndola do supermercado a pessoa tem na casa, na rede de limpa? Porque uma impressão que o pessoal tem é que é mais caro comprar numa loja especializada, né? Mas a experiência que eu tive é que é mais barato, porque vem muito mais produtos, os produtos são muito mais eficientes, é muito mais assertivo quando você compra. Por exemplo, eu comprar um produto pro meu carro, para limpar meu carro. Tem lá um produto específico para o carro, vou comprar um produto para minha cozinha, para limpar a pedra do meu jardim, a minha calçada. Então você sai daquela linha do Veja, né? E todo mundo compra só Veja. Assim, então dá para comparar, por exemplo, eu economizo 7, 10% numa rede de limpa, comprando produto de limpeza e tendo mais produtos, ou eu não consigo fazer essa comparação? O que você me fala? Se a gente pegar o que a gente fala da cesta básica de limpeza, hoje é em torno de 33%. Chama cesta básica de limpeza. Hoje, se você pegar pelos números reais aí do governo, 33% de uma casa ela consome de higiene e limpeza. Não parece, mas é um número bem expressivo. Então, se por exemplo, 33% de higiene e limpeza? 33%. De um orçamento de supermercado, 33% é limpeza. Produto de limpeza e higiene. Uau! Nossa. Isso a gente está falando de uma cesta básica, tá? Porque quando a gente não fala de cesta básica, a gente muda muito o quesito. Por exemplo, você pegar um cara que vai comprar 2 picanhas, deu R$200. Aí não está dentro de uma cesta básica.
Cesta básica é a cesta básica que uma família precisa para sobreviver, 33% é de limpeza. Então, se uma família tem um orçamento na casa de R$ 1.000, R$ 333 hoje ele tem de custo de produto de limpeza. Com a Rede de Limpa hoje, com a marca própria nossa e o faturamento nosso de valores para item iguais, se a gente comparar banana com banana, a gente tem uns 50% de economia para o cliente. Tô com medo agora, tô com 3 filhos, cara. Imagina, ainda bem que eu não tenho cachorro, né? Não, você tá com medo, mas eu tenho certeza que quando tá no mercado... Eu tô no limite dos 33 ali, né? A gente até costuma falar isso com os clientes. Ah, você pega 2 caixas de ovo, a mulher pega 2 caixas de ovo, você tira uma. Faz muito. E, assim, tem muita coisa, Matheus, que dá para economizar até o dobro. Ah, se eu gastasse 200, eu vou gastar só 100. Então, 50%. Eu vejo pela Dani, ela compra saco de lixo e detergente em casa de material de limpeza. Cara, economiza 50%, 60%. E ela só compra em casa de material de limpeza isso daí, porque a casa de material de limpeza que ela vai comprar, nunca ninguém perguntou que sabão que ela usa na roupa, nunca perguntou como que ela usa o cloro no banheiro, porque ela nunca foi numa casa especializada em vender solução, ela só vai em quem vende atacado. Ô, tudo bem? Saco de lixo, 100 litros? É 100 litros, não farda? CPF na nota? Não, Deus abençoe. Espirrar saúde, é isso. É, isso aí. Porque deixa eu falar uma coisa, Diogo. Para quem está começando um negócio agora, seria... nada, certo? E eu falo isso toda vez que eu estou numa loja nossa, eu vou fazer algum atendimento. Tá cortando agora, Diogo. Acho que cortou um pouco aí. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Diogo? Quando eu tô no... Tô ouvindo. Você me ouve bem? Agora eu tô. Legal. Vamos lá. Cara, quando a gente fala de atendimento, de vender solução, olha que negócio interessante. Todo mundo julga hoje que não tem tempo. Sim. Todo mundo fala que não tem tempo para nada, que é difícil, que o mundo é... Só que aí todo mundo avalia, o cliente nosso fala que não tem tempo, mas tá passando desinfetante com um pano com água no chão. Aí a pessoa fala, mas que isso tem a ver com o tempo? Não funciona, você está perdendo tempo. Sério? Sério. Então, assim, a gente precisa ser interessante para o nosso cliente hoje, na ponta, antes de ser interesseiro, antes de querer ver só o dinheiro dele. Um negócio que eu coloquei aqui, Matheus, e eu quero deixar para você também, que eu parei de ter clientes dentro da franquia. E eu estou ensinando os franqueados, transmitindo para ele que nós precisamos ter usuários da marca. Tá? Cliente, ele não tem dono. Usuário, geralmente, é difícil trocar. Quando você é um usuário da Apple, muito difícil você voltar para o Android da vida. Sim. Porque você não compra a maçãzinha, você compra a solução. E agora eu, há uns 2, 3 anos, entendi isso e na prática, na essência e também introduzindo o nosso propósito da Rede de Limpa, nós precisamos desenvolver usuários da nossa marca. E da marca, não falo do produto, eu falo da manualização. Falo assim, não, eu vou lá porque a gente atende um cliente de condomínio hoje que a gente pergunta para ele o tamanho do cesto de lixo dele, não o tamanho do saco de lixo que ele quer. Do tamanho do cesto de lixo, dá para ele usar um saco de lixo de 80 litros em vez de 100. Ele economiza 20%. Entendi. Ô, Diogo, deixa eu te falar uma pergunta, cara. Cita pra gente aí, cara, 3 princípios indispensáveis para o cara que está começando e quer ser um franqueador. E se você quiser também, 1 princípio, 2 princípios para um empresário aí que está começando um negócio. O que você falaria para um cara hoje que chega para você... que eu tenho esse problema, né? Eu sou um cara de poucos amigos, né? Eu vivo muito da minha família e tal. Tenho amigos, lógico, né? Mas eu tenho pavor de sair para evento, essas coisas. Quando eu vou para evento, eu vou sozinho. Porque geralmente quando eu vou, o pessoal encosta. Cara, eu tô com um negocinho aqui. O que você me fala disso, né? Cara, eu tô querendo fazer um marketing. Cara, eu quero sair, conversar, falar de futebol, falar sabe, parecer a cabeça. Sim. E a gente não consegue, né? Então a gente opta por isso. Mas quem tá começando tem um monte de dúvida, tem aquela mente um pouco travada, né? Vou, não vou. Cara, três sacadinhas aí. O que você fala para quem tá começando?
quem quiser ser um franqueador, primeira sacada de tudo é ter um propósito de alinhamento com o que ele quer, tá? Ele precisa, igual a gente já falou aqui no podcast aí, você tem que descobrir o seu propósito. O seu propósito, ele está linkado em 3 coisas, né? Aonde eu tô, para onde eu quero ir e com quem eu vou. Isso é o primeiro de tudo. Porque não adianta ir para qualquer lugar com qualquer pessoa, você vai chegar a lugar nenhum. Então, o segundo é ele já ter testado aquilo que ele quer franquear e assim, difícil ouvir isso, mas que ele já tenha quebrado. O quebrar não é só ficar sem dinheiro, não. O quebrar é fazer uma receita e ter dado totalmente errado. É ligar um forno elétrico e ele ter queimado. É melhor você ter o gás do que o elétrico. O quebrar, quando a gente fala, não é financeiro. Financeiro é só quando o cara fica sem dinheiro. É o perrengue mesmo. Ele fala, pô, beleza, fiz uma venda, agora não tem como entregar. Pô, caramba, não tenho carro para entregar. Puta, e agora? Agora você vai fazer o quê? Vai virar empreendedor, vai virar caçador e vai debulhar. E o terceiro, que não menos importante, ao meu ver, para quem quer ser um franqueador, é pagar pelo conhecimento. Por quê? Boa. Não adianta ir num chat GPT, ir num Gemini e falar como franquear o meu negócio, ele dá um manual para você lá e você querer fazer aquilo. É contratar e ir atrás de pagar pelo conhecimento. Ponto. Essas 3 coisas, cara, tem que ser regra. O resto você vai adaptando. Se você tinha vontade de fazer vermelho, mas aí você pega o Matheus e fala, viu, o vermelho não tem nada a ver com o formato da sua franquia, tem que ser amarelo por causa disso, disso, disso. Isso é comprar o seu conhecimento. Esse é um ponto importante. Que eu falo que são as mentorias, né? Antes eu não dava valor para isso, assim, né? Eu era um cara que não dava valor. Só para você ter uma ideia, a gente eu invisto por ano em educação, para mim, né? Mais de 10 mil reais ano, né? Que eu, por exemplo, esse ano, eu já estou vendo o que eu vou fazer para 2026 e quais mentorias eu vou participar para poder angariar conhecimento. Exemplo básico, exemplo assim, besta, quer ver? A partir daqui 2 meses, o Meta não vai ter mais gestor de tráfego. Você vai mandar no Meta lá. Não tem mais, acabou. Tudo IA. Tudo IA. Até o criativo, o Zuckerberg falou que vai fazer para você. Então, você fala, eu tenho uma rede de limpeza e eu vendo esse produto. Você vai botar lá, ele vai gerar descrição, criativo, título, tudo. E você só vai falar assim, R$10, aprovar Sorocaba. Puf, foi embora. Então não tem mais. Não vai ter mais uma inteligência por trás para segmentação de público, para isso. O próprio IA vai fazer tudo. Né? E aí vem aquela pergunta, você fala, pô, agora ferrou, né? Vou quebrar a agência, vai fechar? Vamos buscar conhecimento. E aí, cara, para a gente só caminhar para o final, né? Quando a gente fala, né, o Diogo tá faturando 15 milhões por ano, cara, esse número parece um número fantástico, né? E vou dar um exemplo também, às vezes a gente dá consultoria para alguns supermercados, o cara fatura 15 milhões por dia, né? Só que o que sobra no final da linha para ele ali é 2%, 1,5% do faturamento dele, né? Então, assim, para o cara que quer montar uma rede de limpa hoje, né? Dá uma expectativa de lucro para ele, né? Para você falar a realidade, quanto que o cara faturando 50, 60 mil mês, quanto que ele consegue colocar no bolso, mostra um pouco da viabilidade da rede. Não, bacana. A gente hoje, Matheus, seguindo também aquelas orientações, a gente tem alguns tamanhos de franquia, tá? Então, a gente tem alguns padrões, óbvio que a gente tem o padrão mínimo, que é inegociável, para ter uma boa performance numa unidade, mas a gente também entende muito o cenário do franqueado. Por quê? Se o franqueado ele é um investidor a longo prazo, que ele vai entrar para uma rede de franquia para ser o principal business dele daqui 3 anos. A realidade é uma. O investimento pode ser menor e ser gradativo ao longo desse período. Mas quando a pessoa precisa, falando assim, grosso modo, comer e beber do negócio, precisa ter viabilidade ali, ele vai precisar ser um funcionário até um pouco mais caro
para a operação, o investimento dele passa a ser um pouco maior. Então, hoje, uma loja nossa de pequeno para médio porte fatura de 30 a 40 mil reais. A margem hoje, que a gente fala que é o ganho dele, que é a lucratividade na ponta, é muito alta porque nós temos um produto de marca própria. Então, a gente consegue elevar a margem dele no final, porque, teoricamente, eu não gosto de falar isso, mas a gente não tem concorrência. Então, ele tem hoje uma rentabilidade aí de 20% a 30%. É muito alto. Uma Tá? rentabilidade É um de número assim que chega até a assustar. Por quê? É o que a gente fala, não importa o quanto entra, o quanto sai, importa o quanto sobra. E isso a gente tem os hoje. empresários estão ouvindo a gente aí e falam, pô, 15 milhões, o cara tá milionário. Cara, não, mas no final da linha lá vai sobrar 5, 6% e tá tudo bem, né? Exatamente. Então, O que a gente sabe que a gente tem é o que os grandes cases já enfrentaram e a gente enfrenta. A gente é milionário, é multimilionário? É, porque o valuation da empresa é muito alto. Mas sim. o que efetivamente fica no bolso hoje é gradativo, é o dia após dia, igual você falou aí, é investir em conhecimento, porque você imagina, com a força que esses caras têm, investindo milhões, mas milhões em tráfego pago, em Luciano Huck, em Globo, que daí o cara passa um produto lá e o produto já limpa tudo, o cara está em todos os supermercados do Brasil, o cara está em tudo que é esquina. Então, o nosso conhecimento tem que ser bem maior que o deles, na resolução do problema, porque a gente hoje faz o processo ao contrário. A gente não vai para a massa, a gente faz a massa, a gente faz o cliente nascer ali, a gente ensina ele. Então, hoje o nosso lucro está no franqueado, na mão do franqueado, no conhecimento que ele tem e no empenho que ele tem. A grosso modo, hoje um franqueado pode faturar e ganhar aquilo que ele está disposto a se empenhar. Sim. Pô, não tem limite? Não, não tem limite. Tem um franqueado hoje que tem 3 unidades, mas tem um franqueado que ele montou uma loja para ele e já está super bem. O cara que tem um contentamento de salário de 10 mil é o cara que vai faturar 50, 60 mil ali para ganhar 10. Agora o cara que Lembra quer ter o cara que quer ter um da Porsche. palavrinha lá, o alinhamento de contentamento? É a primeira reunião que eu tenho com ele. O que você busca ter numa rede de limpa? Quanto você quer Pô, eu ganhar? quero ganhar dinheiro. Então a rede de limpa não é para você. O cara... Por quê? Não, porque é o seguinte, isso é igual achar sócio. Você tem que achar alguém para dividir o problema. E você vai resolver um problema da franquia lá, que é conhecimento do ponto e fazer, a franquia vai te dar a retaguarda que você vai ganhar dinheiro. Mas se você não resolver esse primeiro problema, você não consegue resolver mais nada. Beleza. Diogão, a gente já falou de conselho, a gente já contou sua história. Cara, você precisa, como eu, né, escrever um livro. Eu escrevi um livro agora sobre marketing, chama O Marketing do Futuro. Lancei agora na Amazon e estou lançando fisicamente também. Mas você precisa de um livro aí também. E eu agora vou te encorajar a fazer isso, cara, porque Bora. quando a gente tem um livro, a gente narra a nossa história e a nossa história se torna referência e autoridade para outras pessoas. Então, por exemplo, a minha história, né, que eu tive 2 filhos, um passou por câncer de bexiga, o outro passou por leucemia, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi a minha irmã, quebrei em 2 milhões de reais, levei 7 anos para recuperar. Cara, essa história, essa é a minha história, essa é a minha vida, você sabe disso. Então, assim, eu não tinha coragem. Então, assim, eu tô te encorajando porque eu também estou escrevendo essa história, né, para encorajar outras pessoas. Vou te fazer algumas perguntas, assim, para a gente fechar. Vamos lá. E quero já te agradecer, né? E, pessoal, quem tiver interesse em investir em franquia, em um negócio sólido, que não vai colocar muito dinheiro, e o mais importante de tudo, né, Diogo, você vai confirmar isso para mim, pouco funcionário, né? Não é porque a gente não quer gerar emprego, é porque a operação é pouco funcionário, são 2, 3 funcionários numa loja, e vai tocar a operação muito bem, risco muito baixo, né? Faturamento alto, né? A gente está falando de lojas aí de 80, 90 metros quadrados, a partir de 80 metros quadrados para ter uma loja legal, né? Que fatura legal. Então, também não tem magia, né? Posso montar uma loja de 10 metros quadrados? Lógico que não, né? Você não dá. Tem que ser uma coisa que enche os olhos das pessoas. Cara, quem é o seu maior mentor hoje? Você fala para mim, ó, esse cara é o meu maior mentor. Quem que é seu maior mentor? Fala pra gente.
Então, hoje eu compartilho muito que é o seguinte: a gente tem que ter alguns mentores. Eu participo de N mentorias aqui. Eu tenho um conselheiro de finanças, eu tenho um cara que me fala de negócios. Só que um negócio que eu aprendi, Matheus, que você só pode pedir conselho para 3 pessoas, e você sabe muito bem disso. É aquela que já foi e voltou da onde você quer ir, ou aquela que está voltando da onde você quer ir, ou aquela outra pessoa que você nem imagina, mas é a pessoa muito importante na fase que a gente está. É a pessoa que está disposto a ir aonde você vai, independente de qualquer coisa. Que é a pessoa que é a companheira nossa, que está junto da gente. E isso é muito importante. Então, a mentoria, as coisas, está do nosso lado, cara. A gente precisa buscar fora conhecimento e direcionamento. Só que se você parar para pensar, o manual que Jesus deixou para a gente escrito lá, que é a Bíblia, ele tem tudo para a gente, cara. Tudo, tudo, tudo. Quem é o seu maior mentor? É Jesus. Tudo que ele faz, que ele já fez, que ele deixou de ensinamento, está escrito já, cara. Tem muito segredo? Não. Mas e a humildade da gente falar, puta, eu vou dar uma lida lá, eu vou olhar lá, eu vou pegar e vou ver por que isso. A gente não faz, cara. Pegar um livro Só aqui. que, pega. Esse cara que você está falando disso, ó. Negócios à luz da Bíblia. E olha que legal, ele ensina a contratar, fazer seleção, plano de carreira, política salarial, decisões sobre empréstimos de crédito, política comercial, formação de corporações e sociedade, direito empresarial e aposentadoria. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é o princípio, é o que você está falando, é o seu maior mentor. Eu acho que esse é o caminho mais correto mesmo. É isso. Porque se Diogão, a gente não transbordar nem ensinar, Matheus, não vai funcionar. Uma coisa importante, né? Quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Qual o pior conselho? Qual foi o pior conselho que você já recebeu? O pior conselho que eu já recebi desista, isso não é para você. E geralmente isso vem de amigos, né? Porque assim, você consegue tomar rasteira de quem tá longe? Rasteira você só toma de quem tá perto, Matheus. Nós precisamos almoçar junto numa churrascaria de novo, porra. Não precisa lembrar. Você pode, isso daí é um fato, você pode tomar um tiro de quem tá longe. Bacana. Mas rasteira, cara, é só de quem tá do seu lado. Você nunca vai ouvir falar, nossa, tomei uma rasteira. Meu cara tava a quantos metros seu? Só se for dar o sim, Não consegue tomar rasteira de quem tá longe. Fala então, pra gente uma frase que te define como empresário hoje. Resiliência, o hoje, e a ausência de conflito gera materialização. Isso daí é muito importante. Não sei como, nem porquê, e nem se vai dar, mas funciona. Show. E, Diogão, suas metas para os próximos 5 anos, cara? Cara, eu quero transformar o mercado de solução de limpeza, né? A minha primeira meta é ensinar empresários, treinar empresários para serem futuros franqueados meu. A minha maior meta é ensinar. Hoje eu estou uma mentoria particular. Eu formei uma turma de moradores de rua. Pode não parecer, mas Sorocaba teve uma demanda aqui, através do STF, que ele precisa dar um encaminhamento aos moradores de rua, que aqui chama SOS. E com uma boa amizade com alguns secretários e através do prefeito, que tem feito um trabalho na internet violento aqui, que é o Manga de Sorocaba, que é muito bom, o cara é muito bom. E ele é competente, mas não só por ele, porque ele coloca pessoas competentes. E daí eu recebi um convite e foi um desafio, né, cara? Pô, você vai dar mentoria para um cara que está em situação de rua, como que você fala com esse público aí? E foi super bom, cara. E eu enxergo que isso daí também é um propósito de Deus para mim, sabe? Que é transformar a vida das pessoas através da venda. E a venda é para elas mesmas. Como você vai falar para um morador de rua, vai treinar o cara, se a gente nunca passou nem metade da dor que esse cara passa? Como que a gente julga um cara que ele está na droga ou que ele está na bebida, mas você acha que é fácil dormir na rua, morar na rua? Passar por situação de rua, que é o que eu provei para eles, que eles estão passando por uma situação, eles não estão na situação. Então, o meu objetivo é melhorar
a venda no mundo. Porque, Matheus, se você, em 5 anos, você, todos os empresários que já têm algum negócio e puder melhorar um pouquinho a venda de todo mundo, vai melhorar o mundo, porque hoje a pessoa não consegue nem se vender, porque ela acha que ela não precisa de ninguém. Mas tanto para nascer quanto para morrer ela precisa. Ela não saiu de lá sozinha e ela não vai para o buraco sozinha. Precisa de gente, é verdade. Precisa de Tem razão. gente. Só que a falta da venda, Matheus, você vai no lugar, a pessoa não consegue nem vender um sorriso para você. Ela não consegue nem vender que ela está triste. Cara, Ela você viu no vende. Japão? Você viu no Japão que o McDonald's está vendendo upsell, né? Vou falar de upsell de novo. O McDonald's está vendendo sorriso por mais $1, por mais $1, por mais alguma coisa. Eu te dou um sorriso. Pô. Oh, cara. Não, e deve faturar milhões, né? Por que que faz isso? Porque existe uma cultura dessa geração Z que eles estão com o caro na cabeça que não é necessário sorrir. Sim. E quem que tira isso da geração? E aí, transformando necessidade, então, por mais R$1, por mais R$1, por mais um ien, por mais alguma coisa, eu te dou um sorriso. E tá vendendo. Isso. E aí você acha que o povo precisa... Cara, é transformar a necessidade em oportunidade. Eu acho que esse é um objetivo claro do Diogo, né? Falando aí dos moradores aí de rua também. Cara, fantástico o nosso bate-papo. Você quer colocar algum ponto específico, cara? Quer falar um pouco da sua mentoria que está por vir? O que você vai oferecer para o pessoal? Quiser? Não, bacana. Ô, Matheus, a mentoria, basicamente, ela nasceu de uma dificuldade que a gente vê no dia a dia, né? E é o que você falou. Você vai num churrasco de amigos, você vai sair, dar uma volta, e você fica ouvindo a dor daquele empresário e fala, cara, mas isso tem solução. Tá fácil. Se, pô, todo o seu problema é esse, cara, seu problema dinheiro resolve? Resolve. Então você não tem problema, né? Sério, sério. Se o seu problema dinheiro resolve, você não tem problema. É só ajuste. Então, você mais do que ninguém pode falar sobre isso, né? Teve uma hora que dinheiro não ia resolver, foi só a mão de Deus mesmo e vamos embora. Só que, Matheus, essa mentoria que eu já venho galgando e venho dando, já faço para alguns franqueados, obviamente que já faz parte da franquia, mas agora eu vou expandir isso, porque conversando com um dos mentores, que é o Alisson, ele falou, cara, vamos formatar isso daí em mentoria, por quê? Tem muito empresário, muito comerciante que não sabe como acessar essa porta aí. Então a ideia nossa é transformar em 30% mais a capacidade dele de venda sem ele pôr grana. E está dentro dele. Então a mentoria nasceu de um contexto de vou te dar a chave da porta do lucro, e a porta do lucro é você. Só que ela está fechada. Então a gente já criou aqui algumas metodologias, algumas coisas de ensino que hoje é tudo muito virtual, né, Matheus? Você mais do que ninguém sabe disso por causa da sua expertise aí no marketing, porém, tá voltando vintage, né, cara? Já tá tendo aquele açougue especializado em carne, olha que engraçado, açougue especializado em carne. Antigamente tinha acabado açougue. Claro, olha que situação. Os açougues agora estão se especializando em carne. Mas é verdade. Aí você compra um alcatra diferente lá, é um steak prime. Olha que beleza. Então, e tem uma frase que a gente gosta, né, cara? Eu gosto muito. Todo dia acorda um esperto e um não esperto, né, para não chamar de otário. A hora que eles se trombam, dá negócio. Então, a mentoria nossa vai de encontro para fazer o empresário, o comerciante, achar o verdadeiro propósito dele e por que ele está com o negócio aberto. Show. Você tem uma hamburgueria, você está vendendo hambúrguer, você vai falir. Você tem um carrinho de churros, você está vendendo churros, você vai falir. E já estão falindo. Mas o que fale não é o negócio, Matheus. Negócio não tem coração. O que estraga os negócios são corações. E quem tem coração é empresário, empreendedor que não tira o coração da parada. Por que um negócio vai muito bem na mão de um e na mão de outro não? Porque um põe o coração e outro não. Negócio nenhum é ruim. O que é ruim é o que está por trás do negócio. É bem isso, cara, bem isso mesmo. Eu falo porque quando eu tive meu centro automotivo, um dos motivos de não ter dado certo foi o coração, né? Sim. E depois a ambição de pagar a dívida quando eu vendi para o estelionatário e tomei o balão de 1 milhão lá. E aí, a ambição de resolver por causa de dinheiro e
colocar o coração na ponta da chuteira também. Então, assim, sai um pouco da razão. Mas, cara, tudo isso é experiência, né? Então, acho que a gente que passou por isso tem que dividir esse conhecimento mesmo. E conhecimento mais Nossa, profundo tem que cobrar na mesmo, tem vida que você cobrar. nunca vai, no mundo empresarial, deixar uma frase para o pessoal aqui, fala-se muito isso lógico, dentro das igrejas, e eu acho que é verdade, sim. O caminho do céu parece o do inferno parece o do céu. E trazendo isso para a realidade comercial, o caminho do fracasso parece o do sucesso. Quando você está indo de ladeira abaixo, parece que está dando tudo certo. É ladeira abaixo, está em queda livre. E quando você está subindo, que o negócio está difícil, pelo amor de Deus, não é... É o caminho do sucesso. O sucesso, ele está em cima da montanha, não está no poço, entendeu? Só que é difícil subir a montanha, é mais fácil pular no poço, né? Então, o caminho do sucesso, cara, ele parece o do fracasso. Então, o empresário que está nos assistindo aí hoje, outro detalhe, se você está sem dificuldade nenhuma no seu comércio, na sua empresa, você está no caminho errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é algumas, são inúmeras. É. Quando você não enfrenta dificuldade nenhuma para fazer, você está no caminho errado. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro. Cara, ganhar dinheiro não significa ter sucesso. Quantas empresas você impactou ou quantas pessoas você impactou que você só fez o cara descobrir que ele estava no caminho errado, Matheus? Nossa. Inúmeras. Muitas. Eu vi um negócio de um dos caras gigante no mundo financeiro, que hoje ele é um dos mentores, o seu João. Ele falou o seguinte: falou, Diogo, a sua empresa, ela tem sócio? Ah, tem sócio, tá. Você está vendo mais a sua sociedade ou a sociedade como um todo? O que a Rede de Limpa faz para a sociedade de bom? Nada. Parei, comecei a refletir. Depois disso, faz uns 3 anos, de lá para cá eu falei, não, eu preciso mudar alguma coisa na sociedade. Mas como, cara? Ensinar que a pessoa usar o sabão em pó é errado, ela tem que usar o sabão líquido que estraga a roupa, dá alergia, tem muita soda, muito não sei o quê. Você está Eu já ensinando. estou mudando alguma coisa na sociedade. Sim. Qual que é o impacto social? Hoje a gente atende algumas igrejas, a gente doa produto, mas não é o doar produto, é fazer o bem, entendeu? E empresa que tem essa característica que muda a sociedade, ela transforma a sociedade interna. Vou falar uma coisa polêmica aqui agora, que se lasca o mundo, né? Se você pega lá a Igreja Universal, ela está no centro de São Paulo, beleza? Imagina que você entrou no Templo de Salomão lá, você está num templo maravilhoso, beleza? Sim. Desce do templo, sai do Templo de Salomão e dá uma volta no quarteirão. Quem que está em volta? Tá tudo que é de ruim. A Cracolândia. Sim. Então a gente tem um prédio faraônico, e qual é o impacto desse prédio na comunidade local? É isso. Né? É isso que você está fazendo com a limpeza, eu estou fazendo com o marketing, e as igrejas têm que fazer com a sociedade local. Enfim, né? Esse é o nosso papel. Né? Diogão, cara, quero te agradecer, velho, imensamente por esse papo. Fazia muito tempo que eu falava. Sempre aqui. Muito bom mesmo. Quero marcar uma hora para Sorocaba comer um churrasco no rodízio, que a gente fazia isso. A gente vai ter a feira do empreendedor aí. Agora você emagreceu 180 quilos só, né? Então acho que agora você deve estar mais fino que eu. Não, mas come, só que muda agora é que o almoço vai ser um pouco mais rápido só. Tá bom, aí estica na conversa. E galera, se essa história do Diogo Risse, né, CEO aí, fundador da Rede de Limpa, te inspirou, né? Compartilha esse episódio, esse podcast com outras pessoas, com amigos. Segue aí a Rede de Limpa na rede social. O Grupo Mercata, @Grupo Mercata também. E eu quero agradecer mais uma vez aí pelo podcast Exponencial, pela disponibilidade do Diogo. Tem alguma palavra final aí, Diogo? Bom, Matheus, só agradecer você aí, o Grupo Mercata, o trabalho que você vem fazendo aí ao longo desses anos todos. E, de novo, ressaltar que foi através de você que a gente hoje é franqueador. Muito obrigado. Eu sei que elogio é igual anzol, você não pode morder, você tem só que cheirar e deixar longe, porque elogio destrói muita coisa. Então, mas assim, cara, leve esse elogio para a sua vida aí como inspiração. Aqui está um cara que tem hoje 38 franquias. A gente até no nosso bate-papo, eu falei, Matheus, você mandou aqui que seu grupo fatura tanto? Eu falei, cara, só comigo você fatura bem mais. Por quê? É realidade.
Hoje, se tem a franqueadora Rede de Limpa pujando, andando, é porque lá atrás você teve e tem muita responsabilidade sobre isso. Então, deixar um agradecimento, que talvez a minha pouca história que a gente compartilhou aqui inspire, e também tem as redes sociais da gente aí. Tenho certeza que através do seu canal a gente vai conseguir impactar a sociedade de alguma maneira aí. Obrigado. Cara, eu quero fazer um convite já. A gente vai ter a Feira do Empreendedor de novo esse ano, terceira edição. E quero te fazer um convite para você vir contar essa história ao vivo aqui para empresários aqui da região de Bauru. Pode como contar palestrante, comigo, né? Com o maior prazer do mundo. Vai ser um palestrante da feira, então eu vou. Já está convidado. Se aceitar, eu vou te passar a data. Tá aceito. É só passar a data e a gente agenda aqui. Então tá bom. Cara, um grande abraço. Deus abençoe você, família, os meninos, a esposa. Que Deus prospere grandemente seus caminhos, né? Eu vou deixar um versículo com você que eu deixo para os empresários sempre, que é Filipenses 4,13, que fala assim: com a força que Cristo me dá, eu posso vencer toda e qualquer situação. Então, leva isso com você. A hora que você estiver naqueles dias ruins, fala, pô, qual que é aquele versículo, né? Eu tenho aqui, ó, na minha pulseira, toda vez que vem a dificuldade, eu falo, pô, com a força que Cristo me dá, posso vencer toda e qualquer situação. Então, a gente não está sozinho, né? O empresário não está sozinho, né? Nós somos um instrumento da mão de Deus para impactar a comunidade, impactar a sociedade local, impactar tudo que está à nossa volta, logicamente para o bem. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Mateus. E até a próxima, cara. Um grande abraço. Valeu.